Exercício número 9 da página 13. O motorista partindo de São Paulo às 14 horas pretende chegar em Ribeirão Preto, distante 390 quilômetros, às 17 horas e meia. Então, nesse exercício número 9, nós já temos bastante informações. Primeiro que o motorista, ele sai de São Paulo. Ele sai de São Paulo às 14 horas. Ele sai então às 14 horas e ele quer chegar em Ribeirão Preto às 17 horas e 30 minutos. Vou colocar de padrão aqui. 17 horas e 30 minutos. Se o motorista deseja, ele tem alguma coisa lá nesse horário, ele tem que chegar lá nesse horário. Tudo bem. Nesse exercício fala também a distância de São Paulo a Ribeirão Preto. A distância de São Paulo a Ribeirão Preto, ele fala que é de 390. Daqui até aqui é 390 o quê? km. 390 quilômetros. Então, nós já pegamos, reunimos muitas informações aí. Mas vamos prestar atenção. Olha só, ele sai às 14, quer chegar às 17h30. Quanto tempo? Qual é o intervalo de tempo, né? É só você subtrair 17 horas, subtrair 14 horas de 17 horas e 30. Você subtrai hora de hora, minuto de minuto. Olha só, o intervalo de tempo, ΔT, é o quê? O tempo que ele tem para percorrer esse espaço é o quê? 17 horas e 30 minutos menos 14 horas e nada de minutos aqui, ó, zerar, tá? Então aqui vai dar o quê? 3 horas e 30 minutos, tá? Então você subtrai 17 horas e 30 minutos menos 14 horas. Então vai dar 3 horas e 30 minutos. Então, ele tem que fazer esse percurso em 3 horas e 30 minutos. Tudo bem? Vou colocar o tempo aqui, tá? Então, o tempo que ele tem para percorrer esse espaço é de 3 horas e 30 minutos. Ok, tudo bem. Continuando aqui. Durante os 50 primeiros minutos da viagem, ele manteve uma velocidade de 120 km por hora. Então, ele manteve uma velocidade de 120 km por hora nos 50 minutos. Primeiros 50 minutos. Então, olha só. Ele manteve uma velocidade de 120 km por hora em 50 minutos. Informação interessante, tá? Vamos guardar ela aqui. Ok. Ele mantém uma velocidade média de 120 km por hora. Ok. Quando um defeito mecânico o obriga a parar durante 15 minutos. Então, olha só. Ele percorreu 120 km por hora em 50 minutos. E aí depois ele teve que ficar parado. Então, ele parou em 15 minutos. Ele teve que ficar 15 minutos parado para poder arrumar o problema mecânico. Aí o exercício pergunta a velocidade média que ele deve manter no restante do percurso para chegar no horário previsto. É quanto em quilômetros por hora? Tudo bem, esse exercício aqui é bem legal. A gente tem que prestar atenção no quê? Nas unidades de medida, tá bom? Então, olha só. Esse motorista, ele quer ir para Ribeirão Preto. O que aconteceu? Ele saiu de São Paulo às 14 horas, começou a fazer sua viagem. Ele saiu daqui e percorreu aqui um espaço em até 50 minutos. Então, em 50 minutos, ele parou e gastou um tempo de 15 minutos. Então, olha só, a gente sabe que ele perdeu um tempo
por conta que ele percorreu o caminho em 50 minutos e ele teve que ficar 15 minutos parado para poder arrumar o seu probleminha no carro. Tá, ok. Então aqui a gente tem que considerar que ele percorreu um caminho durante esse percurso, tá? Aqui, ó, daqui até aqui ele conseguiu deslocar um ΔS e esse ΔS ele conseguiu deslocar em 50 minutos, tá bom? Uma coisa que a gente tem que perceber também é que o tempo dele está bem estabelecido, tá bom? Então, olha só, nós podemos calcular qual é o restante de tempo que ele tem para fazer este outro trajeto, que é daqui até aqui. O que falta? Então, primeira coisa, vamos descobrir qual que é o tempo que falta. Podemos calcular isso? Podemos. Olha só, nós temos que ele gastou 50 minutos aqui. E ele gastou também 15 minutos parado. Então, o tempo que resta para ele chegar às 17h30 é o quê? 50 minutos. Ah, tá. Só vou fazer a soma aqui dos valores, tá? Para receber o tempo total que ele perdeu. Então, o tempo total que ele perdeu foi 50 minutos mais 15 minutos. 50 minutos viajando, 15 minutos parado. Então, o total que ele gastou aqui foi 65 minutos. O tempo que ele gastou foi 65 minutos. Então, nós podemos desconsiderar esse tempo aqui das 3 horas e 30 minutos. Vamos analisar certinho isso aqui, ó. 60 minutos é a mesma coisa que o quê? 1 hora e 5 minutos. 1 hora e 5 minutos. 60 minutos é igual a 1 hora. 5 minutos é o que resta. Então, 1 hora e 5 minutos. Então, vamos descontar 1 hora e 5 minutos do tempo que ele tem para fazer a viagem. Então, olha só. Vou fazer a continha aqui em cima, tá? O tempo que falta. Então, o tempo que falta é o quê? Vai ficar 30 minutos menos 5 minutos. Então, vai sobrar 25 minutos. 3 horas menos 1 hora. Então, 2 horas. Então, o tempo que ele tem para terminar a sua viagem é 2 horas e 25 minutos. Ok. Então, a gente sabe que esse espaço aqui, ele vai ter que percorrer com esse tempo, ou neste tempo. Mas, não sabemos que espaço é esse. Entretanto, se descobrirmos esse espaço, consequentemente, iremos encontrar esse. Porque esse espaço aqui é o quê? Esse espaço de 390 menos esse ΔS que ele percorreu quando ele tinha uma velocidade de 120, ok? Então, vamos descobrir esse ΔS. Esse ΔS é o quê? Vamos calcular esse ΔS ali, esse ΔS. Ah, só para simplificar aqui para você pegar o passo a passo. O ΔS a gente pode calcular isolando o ΔS na forma da velocidade escalar média. Então, ΔS é a velocidade vezes o tempo. ΔS é a velocidade vezes o tempo. A velocidade que ele teve no percurso foi de 120. E o tempo foi de 50 minutos. Mas aí que está o problema. Eu tenho que deixar em quilômetros por hora. Para eu passar de minuto para hora, eu divido por 60. Então, vou dividir esse minuto aqui por 60. Posso simplificar aqui. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 50. 2 vezes 50 é igual a 100. Então, descobrimos o ΔS. O ΔS aqui é igual a 100. Então, eu vou até substituir aqui, ó. O ΔS vale 100. Aqui vale 100 o quê? Quilômetros. Por isso que eu troquei aqui para hora, para ficar mais fácil, porque o resultado já dá em quilômetros. Ok? Descobrimos, então, essa distância. Qual que é a distância que falta? Essa daqui. Eu falei anteriormente,
Essa distância aqui é 390 menos 100. 390 menos 100 é 290. 290 quilômetros. Agora sim, nós podemos calcular qual que é a velocidade média que ele precisa manter para chegar lá em Ribeirão Preto às 17 horas e 30 minutos. Essa velocidade média é o quê? A variação do espaço em função do tempo. O espaço que ele vai ter que percorrer, a gente acabou de descobrir, é 290. E o tempo que ele tem para poder percorrer é o quê? 1 hora e 5 minutos. Então, 1 hora e 5 minutos. Ok? 1 hora e 5 minutos? Não, errado. É a de cima aqui, ó. É 2 horas e 25 minutos. Então, olha só, 2 horas mais 25 minutos. Então, vou transformar esses minutos aqui para horas, para eu ter o resultado em quilômetros por hora. Então, eu vou pegar a velocidade escalar, vai ser o quê? 290 dividido por 2, que já está em hora o resultado, mais 25 dividido por 60. Isso aqui é 290 dividido por 2 mais 0,41666. Tá bom, então isso aqui vai ficar 290 dividido por 2,416. Isso aqui vai dar 120,03 quilômetros por hora. Ok? Então, aproximadamente 120 quilômetros por hora. Então, agora o próximo exercício é o exercício número 1 do capítulo 2. Tá bom? Bora lá?